Pessoal, nesse dia 17 de outubro, Roraima tem 5 municípios fazendo aniversário. A gente vai saber quais são e o que esses municípios têm de diferente, têm a oferecer, inclusive para os turistas, conversando com o professor de História, o Victor Mattioni, ele que é professor do Instituto Federal de Roraima, lá no campus Amajari. Oi, professor Victor, que bom conversar com você mais uma vez, tudo bem? Oi, Juju, tudo bom? Boa tarde a todos. É uma alegria conversar com você novamente e também poder participar do programa Tarde Nacional Amazônia mais uma vez, e dessa vez falando sobre aniversário. Os 5 municípios foram criados ao mesmo tempo, é isso? Isso, eles foram criados justamente no dia 17 de outubro de 1995. Então são 29 anos de existência desses municípios que surgiram, né, ao longo da história como vilas, regiões, áreas agrícolas, e depois, né, de vilas passaram a ser municípios, e cada município tem muita história, né, a contribuir, porque está envolvida, né, na história de Roraima, que é algo maravilhoso. Uhum. E a gente vai ter oportunidade também de conhecer um pouquinho mais sobre Roraima nesse bate-papo. Eu fico muito feliz com isso. Os 5 municípios, gente, são Amajari, Cantá, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã. A gente começa por qual, professor? Vamos começar com o contexto da origem desses municípios, porque acompanhando a década de 1990 no Brasil, nós temos um contexto de redemocratização, né, no final da década de 1980, ali a Constituição de 1988, que um artigo, né, o artigo 18, cria, né, estabelece mecanismos para a criação de municípios. E na década de 90, nós temos a transformação de Roraima de território federal para Estado. Isso aconteceu, né, junto com a promulgação da Constituição do Brasil no dia 5 de outubro de 1988. E entrando na década de 1990, Roraima vai ter a criação de municípios tanto no ano de 1994 como no ano de 1995. Em 94 nós vamos ter 2 municípios, que é Caroebe e Iracema, mas em 95 nós vamos ter um boom da criação de municípios aqui, que é Pacaraima, Amajari, Uiramutã, Cantá e Rorainópolis, como você mencionou. E para que esses municípios fossem criados, foi criado um plebiscito, no caso, em que a população dessas regiões, das vilas, né, votaria pela criação ou não destes respectivos municípios. À época eram 10 mil pessoas, entre 10 e 20 mil pessoas que estavam aptas a votar, e houve uma aprovação pela criação destes municípios e, consequentemente, acabou havendo a criação, né, por uma lei estadual, por leis estaduais, que os criaram. Tanto é que as leis são lei número 96, que criou o município de Pacaraima, a lei estadual número 97, que criou o município de Amajari, a lei estadual número 98, que criou Uiramutã, 99, o município de Cantá, e a lei número 100, que criou o município de Rorainópolis. E cada município possui algumas peculiaridades, inclusive algumas polêmicas, como, por exemplo, os municípios de Pacaraima e Uiramutã. No caso, existem vários debates, por exemplo, com relação ao significado dos nomes, né, Pacaraima e Uiramutã. E é muito delicado, porque às vezes em um trabalho de pesquisa, às vezes a gente escorrega e acaba apresentando uma informação equivocada. Porém, conversando com alguns amigos, por exemplo, o significado de Pacaraima, ele é bem interessante, porque também está associado às populações indígenas, no caso, né, e também do contexto dos povos originários aqui no nosso estado. Por exemplo, Pacaraima é da junção, mas seria da junção de 2 palavras, que é Pacará, texto em formato retangular, e Imã seria grande, né, ou o pai. Isso segundo o dicionário Pemon, do professor Cesário Armediana e Armando Levi Cardoso. E no caso de Pacaraima, há uma peculiaridade com relação ao contexto do Brasil, porque são dos municípios que apresentam um dos maiores crescimentos em termos percentuais, segundo os dados do IBGE, do último censo. Aproximadamente 85% houve um crescimento, né, populacional no município de Pacaraima, em decorrência de vários fatores, em especial diante do intenso fluxo migratório, né, de pessoas da Venezuela para o Brasil. Por quê? Para que os nossos ouvintes possam entender.
porque Pacaraima é um município que faz fronteira com a Venezuela, né? Uma fronteira terrestre, onde você se desloca de um país para o outro a pé, de carro, no caso, e Pacaraima é o primeiro município do Brasil em que há, no caso, este encontro, né? Então, das pessoas que estão migrando da Venezuela, chegando ao Brasil, né, por meio do município de Pacaraima. E o município ganhou uma repercussão internacional, porque nós temos a crise, né, migratória da Venezuela, uma crise já, né, considerada em termos, né, de números, uma crise mundial, no caso. Então, Pacaraima está presente no cenário internacional também, diante desse contexto de fluxos migratórios e também no contexto de atividade turística, como você mencionou, e porque existem parcerias, né, e também, assim como as pessoas migram para o Brasil, você também pode ir à Venezuela, em especial no Monte Roraima, justamente a rota, né, Pacaraima está na rota. Então, quando você deseja ir para o Monte Roraima, você passa pelo município de Pacaraima, no caso, e adentra na Venezuela, na região conhecida também como Gran Sabana, e ali você inicia a sua caminhada em direção ao Monte Roraima, que é um local muito procurado, né, por turistas do mundo inteiro. É muito lindo. Eu lembro que Pacaraima também apareceu muito na mídia na época da desintrusão da raposa Serra do Sol. É isso mesmo, professor? Ou eu estou confundindo? Não, exatamente. Você está corretíssima. Tanto Pacaraima como também o Iramutã, outro município que faz aniversário, e que na década de 1990, justamente a criação desses municípios está no entorno de um contexto muito importante que nós devemos mencionar, como você disse, que é da homologação e demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol, no caso. Então, nós temos o processo de demarcação na década de 1990 e a homologação no início dos anos 2000. E por que é um contexto polêmico? Porque existe uma leitura de que esses municípios teriam sido criados, né, a Vila 7, né, o distrito, enfim, teria sido criado como uma tentativa de frear ou diminuir a área homologada. Não à toa, quando você vai pesquisar jornais da época, de 1995, você vai encontrar esse embate. Olha, Pacaraima, o município de Pacaraima e de Iramutã devem ser criados, né? Então, a parte da população que era contrária à homologação da área indígena Raposa Serra do Sol, né, votou favorável pela criação desses municípios, e aqueles que defendiam a homologação da área indígena apresentavam uma crítica justamente à criação destes municípios. Então, eles estão neste contexto de formação, né, mas houve um plebiscito, então tem o contexto da legalidade, da moralidade, mas eles estão nesse contexto sim, né? E aí nós vamos ter o município de Iramutã, que é o município mais setentrional do Brasil, ou seja, antigamente falava-se, e às vezes essa frase está presente em alguns discursos, né? O Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, mas, né, com o município do Iramutã, nós temos o ponto mais setentrional do Brasil, que é o Monte Caburaí. E a forma correta de nós falarmos referente ao Brasil é que o Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Que maravilha, professor. E tem reservas indígenas também, o Iramutã, né? Sim, é onde você tem, inclusive, é onde é o município proporcionalmente, em termos percentuais, mais indígena do Brasil. Você tem mais de 90% da população que declara indígena, é onde está localizado, nesse contexto da área indígena, na homologação, a região do Maturuca, que foi uma das grandes bases, digamos assim, de concentração, né, e também de mobilizações políticas pela homologação da área indígena Raposa Serra do Sol, fica bem na fronteira ali com a Guiana. É um município que faz fronteira tanto com a Guiana como também com a Venezuela, no caso, e ele, no contexto também ali no contexto da área indígena Raposa Serra do Sol, ele é a maior área indígena totalmente presente no território onde hoje está o estado de Roraima. Eu digo totalmente porque nós também temos outras duas grandes áreas indígenas em Roraima, que é a área indígena Yanomami e a área indígena Waimiri-Atuari, mas ambas estão tanto no estado do Amazonas como também no estado de Roraima. Tanto Pacaraima quanto o Iramutã estão mais ao norte do estado, né? Só para situar aqui, você falou da fronteira com a Venezuela, Guiana, eles estão mais para cima, né? Isso, exatamente. Estão bem assim, na região norte
do nosso estado, e também é uma região em termos de altitude, né? Por exemplo, Pacaraima está a 900 metros acima do nível do mar, por exemplo. Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima, está a 90 metros aproximadamente, só para nós termos uma noção também. Então, são regiões de muitas serras, no caso. Então, também tem essa característica. E existem projetos, né, na área do turismo, de visitações nessas regiões, assim como também em outros municípios, como o de Amajari, também, que celebra aniversário no dia 17 de outubro. A Amajari tem um grande destaque também em atividades ligadas à agropecuária, assim como também outros municípios aqui do estado de Roraima, e que, no ponto de vista do turismo, há uma grande região que é bastante procurada, que é a região do Tepequém, né? Tepequém, que, historicamente falando, foi uma região aqui muito rica na exploração de diamantes, no caso. Então, antes da criação do município, na década de 1990, no início do século XX, na década de 1930, década de 1940, havia uma grande procura pela região porque havia a exploração de diamantes. Inclusive, é uma região em que você tinha a presença de europeus, como belgas, na região, e, diga-se de passagem, em um contexto onde o cinema, né, estava em formação e chegando no Brasil, comenta-se que o cinema mais antigo da história de Roraima estava localizado justamente no Tepequém. Mas aí cinema, você diz mesmo um lugar de projeção de filmes, é isso? Isso, exatamente. No contexto da década de 30, 40, né, a região ainda, né, na década de 30, ainda pertencia ao estado do Amazonas, a região onde hoje é o estado de Roraima pertencia, né, ao estado do Amazonas. Esse desmembramento irá acontecer somente em 1943, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a administração do Getúlio Vargas, e aí cria-se o território federal do Rio Branco, com a capital Boa Vista, e Boa Vista seria um grande município. O que nós estamos falando de Pacaraima, Amajari, Cantaí e Roraimópolis, por exemplo, alguns desses municípios eles foram desmembrados do município de Boa Vista. Então, o município de Boa Vista era gigantesco no caso. E aí tinha essas vilinhas, né, professor? Eu vejo assim que também Amajari tem ainda, né, terras indígenas, tem muitas etnias presentes também nesse município, né? Exatamente, né? Inclusive, aí no caso, nós vamos ter, como falando da área indígena Yanomami, é uma área indígena muito extensa, uma das maiores áreas indígenas do Brasil, nós vamos também ter proporcionalmente, né, um grande número de indígenas, e a exemplo, no contexto da educação, o campus do Instituto Federal de Roraima, que está localizado em Amajari, o campus Amajari, ele é proporcionalmente, em termos também numéricos, o campus mais indígena do Brasil, do Instituto Federal, um dos mais indígenas. E isso é um motivo de alegria, porque mostra a diversidade cultural presente no município também, no caso, assim como Iramutã, Pacaraima, Florianópolis e Cantá, e também por estar presente nessa área indígena Yanomami, que é extensa, é vasta. Às vezes as pessoas acompanham nos noticiários reportagens, em sua maioria muito tristes, porque estão relacionadas ao garimpo ilegal, a condições de saúde dos povos Yanomami, mas isso também é um reflexo também da diversidade em termos populacionais e também percentuais, de como que o nosso estado é um dos mais indígenas do Brasil. Eu fiquei curiosa agora, professor, com essa história da sala de cinema em Amajari. Tem algum registro disso, professor, ou é só, enfim, o pessoal conta, né? São histórias aí que foram sendo contadas ao longo do tempo? Boa pergunta. Isso reflete muito sobre as informações que nós temos sobre a história de Roraima. E para os nossos ouvintes é importante que haja um cuidado quando você for pesquisar sobre municípios em Roraima, fique sempre com o pé atrás, porque há muitas informações na internet que são desencontradas. Por exemplo, pegar no cinema, vamos chegar, por exemplo, no Iramutã e o significado da palavra Iramutã. Segundo a internet, em um site, no caso, havia uma informação de que o nome do município significa local de espera de água. Porém, conversando com professores que moram em Iramutã, eles falam, olha, aqui a população comenta outra história. Dizem que um dos significados seria, né, uri, que seria associado à farinha,
e Mutã de grande quantidade. Já outros falam, olha, o significado de Iramutã é rio sobre a montanha. E o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, procurando na internet algumas informações, elas podem estar desencontradas. Mesma coisa com relação ao cinema Amajari, né? Pode haver um registro escrito? Pode. O que mais se comenta é a famosa situação. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, né, pela riqueza da região do Amajari, as pessoas se deslocavam de avião para a região. Não tinha estrada, não tinha BR, enfim, não havia vicinal. Então, as pessoas se deslocavam de avião e comenta-se que diante dessa riqueza que você tinha na região, você acabava levando um cinema para a região. Claro que não era um cinema das grandes projeções, né? Como estava em São Paulo, por exemplo, de grandes salas, auditórios para 800 pessoas, longe disso, mas se havia um local com uma projeção, isso comenta-se que havia. Inclusive tem algumas ruínas na região do Tepequém, que alguns apontam que ali, inclusive, era a sede da sala de projeção. Uau, que incrível isso, professor. Eu fiquei pensando aqui, antes até da gente falar dos outros dois municípios, né, Rorainópolis e Cantá, por que as pessoas se dirigiam para essas localidades e formavam essas vilas? Era para exercer a agricultura? Era para exploração de minérios? O que se tem de notícia, assim, dos motivos dessa migração dessas pessoas? Ótima pergunta também. No caso, podemos colocar por ambos os motivos no caso, né? A depender da região. Uhum. A Amajari, como tinha também a extração de diamantes até a década de 40, depois há uma diminuição desse processo de extração, você começa a ter também em várias regiões, não apenas de Roraima, mas da Amazônia, os programas de assentamento, os projetos, né, de assentamento e formação de colônias rurais. Uhum. Atividades do INCRA, projetos por parte durante o regime militar, enfim, de colonizações e vicinais, naquele formato de espinha de peixe, enfim, e que posteriormente alguns acabam se tornando municípios. Então, Amajari, né, Pacaraima, Cantá, por exemplo, e Rorainópolis, né, são frutos desse contexto de migração. No caso do Cantá, chama a atenção do município de Cantá, porque já havia uma projeção de colonização agrícola já na década de 1950. Por quê? Lembrando, como nós falamos brevemente aqui, na década de 1940 nós vamos ter a criação do território federal do Rio Branco, e hoje a capital, né, passou a ser Boa Vista. Então, você precisa criar mecanismos para que a população possa estabelecer na região, se alimentar, e então, consequentemente, você vai você vai fomentar a colonização agrícola. E o município do Cantá surgiu a partir, né, de um contexto de colonização de uma colônia chamada Brás de Aguiar, no caso, e que teria como objetivo alimentar ou abastecer o município de Boa Vista, no caso. Uhum. E também, obviamente, a própria região. Claro, e longe de uma leitura romântica, porque havia muitos desafios, né? Abertura de estradas, energia, carências no campo da saúde, educação, saneamento. Então, esses projetos, você tem a expectativa e a realidade, né? Então, foi a duras penas, enfim, há um processo de perseverança, algumas pessoas tiveram êxito, outras não, mas elas acompanham esse processo de interiorização e de colonização da região amazônica, e Roraima fazia parte, né, desse contexto, faz parte ainda. Uhum. Cantá está mais ou menos para onde no estado, professora? Eu vi que a Amajari também está mais para o norte, e Cantá e Rorainópolis. Isso. O município de Cantá está localizado próximo ao município de Boa Vista, no caso, é bem muito próximo. Você, no contexto da Vila Sede, né, da cidade, do centro de Boa Vista para a Vila Sede de Cantá, você tem aproximadamente 40 quilômetros, uma distância, aproximadamente 40 quilômetros, e que, no contexto, ele está localizado bem, digamos, no centro do nosso estado. Nesse caso, é uma região também onde você tem algumas serras, em especial chamada Serra Grande. O nome Cantá é oriundo de uma planta, no caso, que faz, né, alusão, então, também é presente na região, e que
você também tem ainda hoje a atividade agrícola muito forte, tanto é que existem os festivais, Festival do Milho, Festival do Abacaxi, por exemplo, e está bem próximo. Aqui no caso, quando você coloca no mapa Boa Vista, estado de Roraima e município de Cantá, você vai perceber que ele é, entre aspas, né, dividido, eles são cortados, Boa Vista e Cantá são separados por um rio, que é o Rio Branco. Então, quando você atravessa o Rio Branco, você já está chegando em um outro município. Então, se você está indo para o Cantá, ao atravessar a ponte dos Macuxis, você já está no município de Cantá, e também o contrário, né? Quem sai do município de Cantá e com destino a Boa Vista, basta atravessar a ponte que você já estará na cidade de Boa Vista. Maravilha. E Rorainópolis, professor, está mais ou menos para que lado? Rorainópolis já está na região sul do estado, já na fronteira com o estado do Amazonas, né? E é um município também oriundo no contexto de projetos de colonização e também construção de rodovias na região amazônica. Há duas principais rodovias aqui do nosso estado, é a BR-174 e a BR-401, no caso, BR-401, onde também passa o município do Cantá. E no caso, o município de Rorainópolis é a BR-174, que é um dos maiores municípios do nosso estado. Inclusive, diga-se de passagem, quando ele foi desmembrado, Rorainópolis foi desmembrado do município de São João da Baliza, né? E Rorainópolis se tornou um grande município, tendo inclusive, com base nos dados do censo 2000, e também agora 2023, 2010, ele é um município que apresentou um grande crescimento já logo após a sua formação, justamente devido às suas atividades agrícolas. E, embora seja um dos municípios mais novos do nosso estado, ele é o segundo maior município em termos de população, superando, por exemplo, um outro município antigo que é Caracaraí. Caracaraí foi fundado em 1955 e Rorainópolis, que foi fundado em 1995, né, já com base nos dados do censo 2000, tinha uma população maior, no caso, inclusive sendo, né, no contexto das eleições atuais, o segundo maior eleitorado do nosso estado. E tem terra indígena também em Rorainópolis, não é, professor? Também, da área indígena Waimiri-Atroari. Justamente porque aí entra o contexto de como que a área indígena Waimiri-Atroari ela também está tanto no estado do Amazonas e no estado de Roraima. Mas também vamos ter outras áreas indígenas, como a área indígena Irititi, no caso, porém é uma área menor, enfim, e também a área indígena Waimiri-Atroari. Então, é uma área forte também, influência indígena, no caso, e que está presente diariamente, né, na nossa cultura, nas nossas vivências e no contexto político, social e também cultural. No contexto político, fazendo uma ponte com os povos indígenas, nós temos, nas últimas eleições, foram eleitos 2 prefeitos indígenas, justamente no contexto das eleições, e ao todo no Brasil foram eleitos 9 prefeitos, se não me engano, indígenas, e aqui em Roraima nós temos 2, justamente, né, um município de Normandia e também o município de Uiramutã. E uma outra curiosidade também, no caso, é porque junto com a criação destes municípios, nós vamos ter a criação dos hinos das cidades. Pode até não parecer, mas esses municípios, embora sejam novos, eles possuem hinos, e é muito interessante porque eles fazem alusão à natureza e também aos processos de colonização. Todos esses hinos, eles fazem alusão à natureza local e também a quem ajudou no processo de formação e colonização destes municípios. Nossa, fiquei curiosa. Vou caçar esses hinos depois na internet. Será que a gente acha, professor? Encontra facilmente, inclusive com a letra, os vídeos com a música também, a melodia. Você encontra, e aí você faz várias leituras referentes ao que está presente no hino, o que está ausente também. É uma forma interessante de compreender esse processo de colonização e formação desses municípios. Por que o uso da palavra colonização? Ela tem sido muito utilizada, e com razão, porque colonização faz alusão a você ocupar, a preencher um local que historicamente já estava sendo ocupado. Então,
quando nós falamos dos povos originários na Amazônia, os povos originários em Roraima, nós fazemos alusão justamente a esse processo de colonização, porque já havia a presença dos povos indígenas, então chegam outros grupos para também criar moradias, enfim, seja por diversos motivos, a procura, né, seja por atividades ligadas a minérios, seja ligadas à agricultura, empresariais, concursos públicos também, né? Enfim. Então, você coloniza uma área que já era ocupada. Então, os municípios no estado de Roraima, assim como em muitos municípios na Amazônia e também no Brasil, são frutos de colonização. Ô professor, de onde que vinham essas pessoas? Do sul? De quais regiões? Do Nordeste? Então, depende do período que você for pesquisar. Se nós formos analisar o contexto a partir da década de 1970, com a formação de áreas agrícolas e tudo mais, nós teremos tanto migrações de pessoas da região Nordeste, como também da região Sul. Contexto, né, da política durante o regime militar, né, de ocupar para não empregar, integrar para não empregar. Isso. Terras sem homens sem terras do Nordeste para terras sem homens na Amazônia. Enfim, só que sem homens, na verdade, não é que não havia, por favor. Havia uma baixa densidade populacional, mas você tinha a presença de ribeirinhos, indígenas, também outras populações que já haviam migrado antes, mas que havia uma forte propaganda com esse propósito. Né? No contexto de pessoas do sul do Brasil, há uma procura por áreas agrícolas também, diante de favorecimentos, enfim, fruto esse que também auxiliou e contribuiu para a colonização da região Nordeste. Então, a partir da década de 70, nós vamos ter esse fluxo migratório, no caso de pessoas da região Nordeste e também da região Sul, e procura também de outras pessoas de outras regiões do Brasil, a partir da década de 90, principalmente por meio dos concursos públicos, que é algo que também movimenta muito a economia destes municípios que nós citamos na entrevista de hoje. E tem muito ainda conflito por terra nesses municípios, professor? Justamente, né, pelo fato a gente ver que temos muitas terras indígenas homologadas, inclusive, né, e ao mesmo tempo uma atividade da agropecuária muito forte. Isso gera muitas vezes disputa por esses territórios ou não? Então, aí entra o contexto do coronelismo e voto em cada nome de um livro clássico de história, muito citado por professores, com relação a... Você tem as disputas por várias esferas, né? Seja por aquilo que está no subsolo, ou seja, pelos minérios. Então, você tem a prática do garimpo ilegal, no caso, tanto em áreas indígenas, seja na região sul ou na região norte do estado. Disputas por terras, assim, sempre ocorreram ao longo da história do mundo, no caso. E que, infelizmente, né, nós não estamos a par dessa situação. Recentemente, nós tivemos, inclusive, uma pessoa, né, teria sido candidata, depois teve a sua candidatura impugnada, que foi alvo de atentado no município de Amajari, por exemplo. O Antônio Almeida, conhecido como Toinho, ele foi alvejado e chegou a sobreviver no ataque, mas faleceu dias depois, e o contexto está a ser investigado. Nós vamos ter, né, contextos, inclusive, de investigações por parte da Polícia Federal, por parte também do Ministério Público Federal, ações da FUNAI de combate a práticas ilegais e ocupações de áreas de forma irregular, de forma ilegal, e que são áreas que há uma forte atuação na esfera federal, porque como são áreas indígenas, são áreas que pertencem à União. Então, isso é de competência, né, da União quanto ao zelo, quanto à preservação e também a preservação e a segurança dos povos indígenas, das ocupações que ocupam essas áreas. Claro que também existem ações conjuntas, enfim, na esfera municipal e estadual, mas existe sim a disputa pela terra. Ainda é algo que está presente, mas não é algo exclusivo do estado de Roraima, algo que está presente em todo o Brasil. Verdade, professor. Professor, eu sinto que a gente conseguiu viajar um pouquinho por Roraima, né, indo além de Boa Vista, que é, claro, a capital maravilhosa, mas é muito bom ter essa oportunidade de conhecer
um pouquinho da história desses 5 municípios, né, que de certa forma já dão uma ideia, né, do que a gente tem também no interior aí do estado, em outras cidades. Eu queria só ainda te perguntar, antes de encerrar esse bate-papo, sobre as atrações turísticas, né? Você falou do Monte Roraima, eu imagino, pelo que você falou, né, de muitas reservas, imagino que se tenha muitas belezas naturais nessas cidades, é isso, né? Isso, um dos grandes focos no campo do turismo aqui em Roraima é a parte de natureza, turismo de natureza, no caso. Então, por exemplo, em Pacaraima nós já mencionamos a passagem em direção ao Monte Roraima. As pessoas do Brasil e do mundo que chegam a Boa Vista ou então a Manaus e depois de carro vão a Pacaraima e de lá contratam os pacotes de visitação, não somente ao Monte Roraima. Em Pacaraima começa a se desenvolver também um turismo voltado, por exemplo, para o café. Nós temos produção de café no município de Pacaraima, por ser uma região de altitude, então há uma procura, já há um destaque para algumas marcas de café. Uma empresa que, por exemplo, o Café Imeru, que é produzido dentro da área indígena, Raposa Serra do Sol, por exemplo, que já é um destaque nacional. Você tem um protagonismo, por exemplo, na região do Amajari, justamente com o Tepequém, onde há uma concentração de pousadas no local e aí atividades de visitação. Existe uma corrida que está sendo realizada agora todos os anos no município de Amajari, que faz alusão ao diamante. Então as pessoas migram, vêm no mês de setembro para participar desse evento, correr e conquistar o diamante. O símbolo é um diamante em alusão à história da região. Há uma procura por grupos de corrida tanto da capital Boa Vista como também de Manaus e pessoas de outras regiões do Brasil também. No Iramutã, assim como também em outros municípios, Pacaraima, Normandia, por exemplo, há um grande incentivo à prática do etnoturismo, que é algo que Roraima possui um destaque nacional, que é a visitação a áreas indígenas e por meio de atividades que são organizadas pelas populações indígenas e os grupos, as empresas de turismo fazem parcerias para que haja a visitação nessas regiões. Também tem os festivais no meio do ano, como, por exemplo, atividades relacionadas a arraiais, festejos também, assim como também o município de Cantá. No município de Cantá você tem uma procura em atividades de trilhas também, de visitas a cachoeiras. E em Rorainópolis, tanto na região de Rorainópolis como também no município de Caracaraí, há uma forte procura na região do Baixo Rio Branco pelo turismo esportivo da pesca. A pesca esportiva possui um grande destaque internacional. Olha. E isso não é sensacionalismo, um grande destaque internacional de áreas de pesca nos municípios ali de Rorainópolis, Caracaraí, porque são municípios muito grandes. E então, não à toa, há locais onde a visitação e o pagamento ocorre somente por dólar, no caso. Você deseja fazer uma reserva para conhecer ou realizar uma atividade de pesca esportiva, você provavelmente só irá encontrar a agenda disponível em 2025, 2026, e isso tem também chamado a atenção com relação à prática do turismo internacional aqui em Roraima, que, diga-se de passagem, ainda é pouco conhecida pela população local, que diante da relação Estado de Roraima, Estado do Amazonas, alguns grupos saem do município de Manaus, da capital Manaus, e chegam aqui pela região sul. Então, chegam por embarcações ou então de avião, mas não saindo de Boa Vista, mas de Manaus. Então, o turismo também é muito forte, tem ganhado força no nosso estado. E esses municípios que completam aniversário no dia 17 de outubro, fazem parte desses roteiros, onde aí só um adendo também, o Departamento de Turismo aqui em Roraima, ele criou um passaporte, onde você, ao visitar algumas dessas regiões que estão nesses municípios, Amajari, Pacaraima, Iramutã, Cantá e Rorainópolis, você tem um passaporte carimbado, como um passaporte brasileiro quando você vai a um outro país. Que legal! Professor, olha, só posso te agradecer e quero dar os parabéns aí a toda a população desses municípios que estão
fazendo aniversário e quero parabenizar a todas as pessoas desse estado maravilhoso, assim. Eu espero que esse bate-papo influencie, né, nossos ouvintes a conhecerem mais Roraima, né, terem essa vontade de chegar até Roraima. Agradeço muito, viu, professor? Eu que agradeço pelo convite e muito obrigado mesmo por essa conversa de hoje. A gente que agradece, professor. Parabéns também e obrigada pela aula, porque foi uma aula deliciosa. Agradeço muito e já quero marcar a próxima, viu, professor? Na próxima a gente vai falar de uma coisa que a gente não falou. Vamos falar de comida. Pode ser? Pode, combinado. Vou deixar então para ficar um gostinho de quero mais, tá bom? Um abraço, professor. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau.